por mais ou menos uns 4 anos. Trabalhei na Ingredientes também com a plataforma Open e trabalhei em 2 indústrias. Então, na Ajinomoto, que é a empresa que eu vou falar bastante dela aqui, e a Frank, que também é uma outra indústria. Eu sou mãe da Cibele, gosto de falar que eu sou mãe, mulher em tecnologia, que é a exceção, então vale citar, né, para as meninas que estão aí, a Fran hoje que fez palestra, que fiquei também bem feliz que teve outra menina dividindo o palco, e é isso. Bom, a Ajinomoto é uma empresa que fabrica aminoácidos, é líder mundial em aminoácidos. Ela começou em 1908 e com a descoberta do umami. O umami é aquele gostoso salgado doce que é por exemplo, do queijo parmesão. E, enfim, ele descobriu o Ajinomoto e boa parte dos produtos que a gente tem de fabricação é a partir desse aminoácido que foi descoberto. O que são os aminoácidos? Vou falar rapidinho só para apresentar. É a composição dos músculos que formam as proteínas, que ajuda ali no cabelo, pele, órgãos, enfim. E aí a gente está em 35 países, 121 plantas de fábrica. Aqui no Brasil a gente tem 4 fábricas, Limeira, Laranjal Paulista, Pederneiras e Valparaíso. E no Brasil mais de 3.000 funcionários também. Aí falando um pouquinho dos produtos, esses são os produtos que provavelmente todo mundo tem mais conhecimento, Vono, Sazon, Mid, enfim, são os produtos que a gente trabalha mais no e-commerce, mas quem é agente, implementador, a gente tem outras oportunidades, que por exemplo são os fertilizantes, que são produtos que são fabricados para o agribusiness. Tem também a parte de nutrição animal, que boa parte para ração, enfim, que poderia também estar sendo comercializado no e-commerce, mas ainda não. A gente também tem outros produtos que são a base de outros produtos de alimentos. E tem a parte de food service que atende restaurantes, enfim, que é feito ali para produção de outros alimentos de transformadores, tá? E aí de e-commerce, a gente tem hoje 3 e-commerces dentro da Ajinomoto, que são 2 D2C e um B2B. O Aminovital é um e-commerce quase que monoproduto, que ele é um suplemento alimentar, vamos dizer assim, para atletas de alta performance. É um D2C que está em Vtex, e hoje a gente tem mais 2 e-commerces, que é um B2B, que é o meu pedido, que eu falei bastantão ali com o Samir de dúvidas sobre forma de pagamento, porque, enfim, é onde a gente faz a digitalização dos distribuidores, e um D2C, que é a loja oficial Ajinomoto, que a gente vende os produtos conhecidos para os clientes, Sazon, enfim, mídia. E aí, falando um pouquinho dessa estrutura de indústria, a gente falou bastantão de tecnologia aqui, e quando a gente fala de indústria, a gente olha muito para as plantas, de como vai ser fabricado. Fui fazer uma visita recentemente na fábrica de Limeira, e lá na produção de Sazon, que sai toneladas de produtos, a gente tem 2 ou 3 pessoas ali. Então, vocês imaginam a parte de todo o desenvolvimento de tecnologia que se tem aplicado para a fabricação do produto e ter isso toda essa cadeia perfeita ali, desde recebimento logístico até saída, enfim, é tudo bem perfeitinho. E quando a gente fala de digital, que é indústria, né, eu acho que é importante a gente falar, a indústria está começando a digitalização agora, entrando no e-commerce agora. A Frank, na época que eu estava lá, faz uns, talvez 4 ou 5 anos, menos de 10% das vendas eram através do canal de e-commerce, né? E aqui na Ajinomoto a gente não fala talvez nem de 1% ainda, tá? Falando ainda que a gente tem 3 canais digitais. Então, para falar um pouquinho dessas estruturas, a gente fala de modelagens ágeis, né? Modelos ágeis de negócio. Eu vou falar da minha área, do que eu cuido, né, lá. Eu cuido de e-commerce, marketing digital e inovação digital, né? Então, para falar um pouquinho dessa estrutura também, a gente hoje tem um departamento de e-commerce, eu que sou gerente de tecnologia da Ajinomoto, que cuido de projetos digitais,
e tem a área de marketing digital. Quando a gente fala de outras estruturas, já trabalhei em varejo, já trabalhei em outros e-commerces, às vezes a gente não vê toda essa estrutura dentro dos e-commerces, né? Então, quando a gente vai para a indústria, a gente tem tudo isso de estrutura e às vezes a gente tem mais problemas, por exemplo, que um B2C, um varejo, enfim, porque a gente tem isso muito em silos separados. Então, o modelo agile de trabalhar é um jeito de a gente tentar quebrar um pouco esses silos para a gente conseguir mais resultado com relação à velocidade do que a gente precisa. Aí falando de e-commerce, né? Além do B2B, o D2C, a gente também tem o B2E, que é a sopa de letrinhas para falar sobre e-commerce interno, né? Que vende para os próprios funcionários. Considerando que a gente tem ali mais de 3 mil funcionários, também é uma possibilidade interna. Aí dentro de marketing digital a gente tem já esse termo Martech, que não é novo, né? Mas que cuida principalmente de ferramentas de CRM, automação, enfim, e a parte de inovação digital, que é para a gente trazer uma modelagem de negócio mais rápida para a gente conseguir estar mais aderente às tendências de mercado que o Rafa falou agora há pouquinho, enfim, muitos dos palestrantes já falaram sobre tendências de mercado também. Então, o que a gente olha dentro da estrutura? Quando a gente fala de tecnologia, né? O meu pedido ele é na plataforma Adobe Commerce, então a gente tem, né, além dela, VTEX também. Ali a partir de produtos, a gente vê produtos, enfim, buscando sempre a satisfação do cliente. Então, quando a gente fala de meio de pagamento, a gente também tem, né, esse pedacinho que a gente precisa resolver, porque a gente precisa estar sempre aderente ao mercado. A partir de processos, que é o que eu vou focar aqui, e pessoas. Dentro da Ginomoto, a gente tem um conceito também de quando a gente fala de novos projetos, a gente tem uma filosofia chamada SV, que é buscar projetos que, além de você trazer valor para a organização, a gente consiga também ter uma contribuição social, né? Então, hoje a gente fala muito de food loss na indústria de alimentos, que é como a gente reduz o desperdício de alimento. O que isso tem a ver com tecnologia, né? Então, todos esses projetos, enfim, tudo que se permeia o digital também está ligado à parte de contribuição social. Como a gente consegue atingir isso em cada pedacinho dos projetos que a gente vai desenvolver. Aí, falando de estrutura de pessoas, talvez isso em outras, né? Eu acho que um B2C é fácil a gente ter essa estratégia, mas quando a gente fala de indústria, a gente sempre tem a hierarquia, né? Então a gente tem vários silos ali de departamentos e tem a hierarquia de cada decisão. Mas aqui a gente fala de uma área que cuida da parte de trazer esse mindset de modelos ágeis, tem a tribo, que geralmente são os projetos. Então, a gente fez recentemente, por exemplo, a implementação de CRM, então a gente fala uma montagem de tribo, e a squad, que é a menorzinha, a parte menor ali das funções técnicas do que a gente consegue executar de projetos dentro do que a gente precisa de pessoas. Aí, a área de digital que a gente tem, ela forma um hub dentro do departamento de TI, que é tradicional, que está lá acostumado com SAP, com, enfim, infraestrutura, faz a parte de aplicações e tudo mais. E com relação aos projetos de tecnologia, a gente tem as tribos e as squads ali, que faz esse pedacinho do digital para a gente conseguir ser mais ágil. Aqui é um formatinho de como a gente fala, então integração seria uma tribo, e aí a gente tem as squads com recursos dedicados e compartilhados, e assim por diante nos projetos também. Aí, falando de priorização de atividades versus payback, né? Esse é um dado que já estava na minha outra apresentação, mas a indústria mais ou menos cresceu só em budget em 20% com relação ao ano passado. E quem tem aí metas, né? Minha meta mais que dobrou com relação ao ano passado. E aí, como fecha essa conta, né?
Então, falando em adoção de tecnologia, é comum também em projetos de Adobe, também falando de Adobe, a gente passou por essa dor, as indústrias elas tendem a querer adotar algumas ferramentas, mas sem embasamento técnico do que é necessário para fazer aquela implementação. E aí muitas vezes a gente ouve das dores de eu comecei esse projeto, sofri um montão, fiz vários investimentos e agora preciso, por exemplo, trocar de implementador, fazer uma nova implementação. Então isso é uma dor que muitas indústrias passam. Parece aí que, né, talvez para quem é de varejo não seja uma realidade, mas para a indústria é bastante. E aí algumas decisões do que a gente faz em tecnologia ou com implementações de alguns pontos que a gente deixa alguns percalços ali que faz com que a gente tenha problemas importantes. Então, 48 milhões foram perdidos na Black Friday por indisponibilidade que provavelmente alguém deixou de olhar infra, deixou de olhar segurança, enfim, né? E aí, para resolver, o que a gente fez lá parece óbvio e talvez muitos já façam, mas é separar a parte de discovery do que é de delivery. O que isso quer dizer, né? O que é o delivery ali, do que é resolução de bugs, pequenos problemas, a gente deixa tudo, né, dentro dessa caixinha de delivery. E a parte de discovery, que é o que vai trazer valor para o negócio, a gente olhar para as tendências, olhar para as necessidades, a gente deixa nessa caixinha de discovery para fazer essa separação entre o que é dia a dia e o que é novidade, porque quem é de operação, não sei se é a mesma realidade que a minha de 15 anos, mas a gente fica só investindo ali na entrega do dia a dia, resolvendo bug e acaba deixando a parte de entrega de valor, às vezes, em segundo plano. E aí, esse é um desenho dos processos que a gente faz, né? Então, com a inovação precisa começar com o discovery e principalmente olhando para o que a gente busca de resultado, que é o próximo passo que eu vou falar, fazer a parte do que vai ser de experiência e usabilidade e olhar para esse ciclo sempre em todo o pedacinho do que a gente vai fazer de desenvolvimento ali, para a gente ter depois no final, né? Muitas vezes a gente chega lá no final do projeto e fala, putz, mas não era isso que a gente estava buscando, né? O que a gente estava buscando de resultado, porque a gente às vezes deixa de fazer esse levantamento do que qual era a necessidade inicial. E aí, essa frase, né, que falam, né, fale rápido e aprenda mais rápido ainda, mas que nem sempre é tão fácil na indústria, mas eu acho que nem né, na maioria dos lugares, né, mas essa é uma premissa que a gente precisa ter aí como norte para a gente resolver a parte de tecnologia. E aí, falando de digitalização da indústria em tendências de mercado, né, a gente olha, né, em 2023 a gente vê que as compras por necessidade, que é o caso, né, tempero, suco, tá ali na cadeia básica que é alimentos, são produtos de necessidade, mas a gente deixa de olhar para alguns pontos de tendência porque a indústria está um pé atrás do varejo, né? E aí o que a gente precisa olhar sempre como foco do que é o que a tecnologia busca, né? Olhar o que a gente está buscando de resultado com cada um dos pedacinhos. Então, a integração, o que é a integração? O que é o dado? O que é o Web Analytics do que a gente está buscando de mapeamento de dados e para quê? Porque muitas vezes eu ouço ali, a gente fez um projeto de saque, que a gente está buscando essa parte de integração de saque que está bem ainda em silos também. Esse é um ponto de indústria, né? A gente tem ali as divisões de agribusiness e food, e aí às vezes pode ser o mesmo cliente, mas a gente tem essas informações dentro de caixinhas separadas. E aí, quando você vai para o gerente de saque e pergunta o que você está buscando, ela fala dados, mas dados para quê, né? Então, entender
o que a gente vai fazer desses dados, qual vai ser o objetivo de uso desses dados, é importante nessa descoberta aí do que é o negócio. E também das plataformas, né? Porque alguém já falou que não vende o problema da plataforma. Será que é só o problema da plataforma, né? A gente teve um caso também de uma plataforma que oferecia um serviço específico de mensageria on-time e a plataforma estava sendo usada só 10% e no final do projeto eles queriam trocar porque não atendia. Na verdade, o escopo inicial não estava desenhado de acordo com o que a ferramenta podia oferecer. Então, tudo esse mapeamento do que realmente a plataforma faz e qual é a necessidade inicial parece óbvio, mas no dia a dia se perde bastante. E aí, falando, né, do que os negócios digitais busca, que é a transformação digital, e sempre com foco em resultado, né? E o resultado, às vezes, nem sempre indústria é o faturamento, às vezes é o dado necessário do que a gente precisa ali para, por exemplo, ter de insumo para desenhar um novo produto para o mercado, por exemplo, né? A Ajinomoto é uma empresa de aminoácidos que trabalha com alimentos, mas quando a gente fala de suco em pó aí para quem é de determinada faixa aí de idade, a gente tomava suco, né, de pozinho quando era criança. E provavelmente para quem tem filhos ele não é um produto mais tão usado. Então, essa base de dados do que o digital pode trazer é importante para a gente, inclusive, escolher os produtos mais aderentes com o mercado atual, né? E às vezes a gente olha só ali em faixa de faturamento do que a gente pode representar, por exemplo. Então, o resultado esperado nem sempre é só os números, né? Eu acho que quando a gente fala de Sazon, a gente, né, é uma marca bem conhecida, difundida, que se mantém aí bastante tempo como líder de vendas, mas é também esse dado do que a gente consegue ter de geração de insights para outros produtos também. E aí, falando de governança e segurança, a gente fez recentemente, em janeiro, uma ação para o Big Brother Brasil, BBB, né? E aí, quando a gente faz uma ação de grande... né, com grande exposição de marca, assim, a parte de segurança e governança são pontos bem importantes, né, de desenho do que a gente tem de intenção de resultados e como a gente monitora essa segurança. Então, falando de segurança, né, a gente precisa colocar segurança e governança ali no primeiro step by step do que entenda as necessidades da área ali, né? E quando a gente fala também, vou de novo, né, falar, parece óbvio, mas no dia a dia a gente perde essa tarefa que deveria ser rotineira. Então a gente coloca a segurança lá antecipado para a gente, quando tem ações agora, né, de grandes proporções, a gente já ter isso monitorado. Aqui é um slide falando do step by step que a gente usa ali, que entenda todas as necessidades, depois sobre o apoio, né, com conhecimento técnico para as decisões, aí do começo de desenho de solução tem o step by step do que a gente faz para cada projeto, mais a parte de segurança e governança para a gente entender o motivo por o qual a gente começou aquele projeto, está ali no passo 1. E aí, falando de resultado versus tempo, só coloquei um reloginho aqui do que a gente tem, porque na verdade o que eu vejo da indústria hoje, os resultados do que a gente espera é correr contra o tempo de nós mesmos de velocidade de implementação. Porque a gente olha alguns projetos, eu já trabalhei, né,
em B2C, a gente fala, nosso problema é grana, é dinheiro, é falta de investimento. A indústria tem dinheiro e o problema dela é o tempo e a decisão de implementação no momento certo. Então, tem vezes a gente passa 2 anos ali planejando determinada implementação e aí quando você tira do papel, que aí você já gastou com aquele investimento em planejamento, às vezes o projeto já está obsoleto, por exemplo, né? Então, pro caso da indústria, o nosso maior ofensor ali, às vezes, é o tempo de decisão e como tomar as decisões mais rápidas para estar mais aderente às tendências de mercado. E aí é isso, né? Eu acho que a gente tem que... a indústria é uma oportunidade para quem é agência, quem é implementação. A gente mesmo tem portfólio de produtos que está fora do digital, falando de agribusiness, né? Que o país é super voltado à agricultura. A gente tem um monte de oportunidade e deve ter um monte de indústria com muita oportunidade para muitos projetos. Então, o que eu diria é olhem para a indústria, porque a indústria vai se movimentar nessa direção. E é isso. Obrigada, gente. Hã?